Muito bem, já são 9h10. Estamos de volta com o TV News desta quinta-feira, 29 de novembro. O ano já está acabando. Muito obrigado a você que está chegando agora à telinha da TV Mar. E eu sei que você está aí ansioso, porque agora a gente vai falar sobre o Laboratório de Genética Molecular da UFAL. E para falar mais sobre isso, essa história muito importante, eu recebo aqui com muito prazer o professor Eduardo Ramalho, ele que é professor de Genética Molecular da Universidade Federal de Alagoas. Professor, muito bom dia, é um prazer imenso conhecê-lo. Queria, antes de falar do laboratório, falar um pouco da sua experiência pessoal. Como é que o senhor escolheu essa área que é tão bonita e precisa de muita disposição, muita dedicação? Seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia telespectadores. Mauro, eu agradeço ao seu convite e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Professor. E dizer que essa é uma das áreas prioritárias para todas as nações, porque ela lida principalmente com inovação tecnológica. E você sabe, como todos nós sabemos, que a inovação tecnológica é a mola mestra dos processos civilizatórios. Então, você, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. A Fórmula 1. A Fórmula 1 é um laboratório, é uma pesquisa básica, que culmina com a pesquisa aplicada, que são os nossos automóveis na rua. Quer dizer, todos os devices que são produzidos na Fórmula 1 são testados e são aplicados para a sociedade de uma forma holística, né, de forma geral. Então, é o que nós fazemos na área de biotecnologia. A área de biotecnologia ela tem 8 sub-áreas importantíssimas e uma delas é a genética molecular. Então, particularmente, meu interesse, porque a gente pode modificar coisas de tal forma que a sociedade seja diretamente atingida nos problemas, nos gargalos que limitam o bem-estar da sociedade. Parabéns, professor, pela sua escolha. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E o professor falou da Fórmula 1. Eu me lembrei que eu tive um professor de física que ele foi ensinar a teoria da gravidade e ele fez uma coisa muito simples. Ele pegou uma borracha, jogou para o alto, obviamente a borracha desceu, ele falou, tá aí, isso é gravidade. Então é muito simples quando a gente tem, né, facilidade com a didática e o entendimento muito claro das coisas. Professor, fale um pouco do laboratório que este ano completa 20 anos já de vida, né? Uma data muito importante, né? 2 décadas, né? Exatamente. A fase atual é muito importante, porque há 20 anos atrás nós começamos, eu acho que vocês lembram muito bem, os projetos Genoma no mundo inteiro. Sim. Se a gente prestar atenção, for ver na mídia, a gente não vai encontrar mais notícias sobre genomas. Por quê? Porque os organismos, todos eles, já foram quase totalmente decifrados, o DNA deles. E existem 3 bancos de dados mundiais. Um nos Estados Unidos, que eles chamam do NCBI, um na Inglaterra, que é o EBI, e um no Japão, que é o DDBJ. Esses bancos de dados, eles aglutinam, eles acumulam informações genéticas de todos os organismos que você puder imaginar. Baleia, formiga, minhoca, humano, animais, todas as plantas, micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, estão todos lá. Então, essa é a grande, vamos dizer assim, a grande ideia é poder usar o material genético desses organismos para o nosso benefício. Por exemplo, a fabricação de vacinas, o desenvolvimento de kits de diagnóstico de doença rapidamente, você poder desenvolver produtos e serviços que são considerados de inovação tecnológica, como, por exemplo, repelentes para insetos, você pode desenvolver tipos de nutrientes específicos para a planta, você pode desenvolver mecanismos para identificar um fungo ou uma bactéria, no caso de infecção hospitalar. São várias facetas que são cobertas somente por causa da utilização desses bancos de dados que são de domínio público. O que a grande maioria do público não sabe é que esses bancos são de domínio público. Qualquer pessoa pode entrar neles, pode passear, pode encontrar as sequências que quiser e pode utilizar. Por enquanto, então, os países que conseguiram colocar sequências de DNA e proteínas nesses bancos, eles têm acesso ainda gratuito. Mas no futuro a gente não pode garantir isso. Por quê? Porque a segurança alimentar, a questão da maior produtividade de alimentos e todos os aspectos relacionados à abordagem para o tratamento de doenças
e diagnóstico de viroses e de mais de 100 patologias que existem, todos eles estão fundamentados nesses bancos. Por exemplo, nós temos um repelente de insetos que foi desenvolvido há pouco tempo, há mais ou menos 2, 3 meses, uma pesquisa de 10 anos, onde nós escolhemos, Mauro, das 30 plantas que nós temos no Brasil, para que o público possa conhecer melhor, existem no planeta aproximadamente 130 plantas que os insetos não gostam. Interessante, né? Interessante. Por que você vai usar um repelente que contenha um reagente químico perigoso? Você pode observar, você pode comprar um repelente, você vai encontrar lá, bem claro, uma informação dizendo que não pode ser usado em crianças até 2 anos. Por que isso? Né? Então, a genética molecular consegue mudar esse paradigma. Ou seja, a gente pode identificar essas plantas, a gente pode extrair o óleo delas, pode misturar os óleos delas. Quer dizer, a gente não é alérgico a essas plantas, elas são plantas que a gente usa até na culinária. Eu não vou dizer quais são, porque é segredo industrial, claro, mas eles funcionam muito bem. Então, uma das linhas do laboratório é essa. Esses materiais estão sendo apreciados até agora pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e outras agências de fomento, para que sejam colocados no mercado. E muita gente já usa, gente conhecida. Eu vou viajar para o Pantanal, eu vou viajar para algum lugar, Eduardo, por favor, me consiga aí 1 litro e tal, e eu boto lá e dou para ele, isso é uma beleza. Ou então, meu filhinho tem alergia à picada do inseto, ela inflama, ela vira uma pústula, tem pus. Então, a gente teve o cuidado de, além das plantas que são repelentes a insetos, colocar os extratos glicólicos de uma outra planta que é cicatrizante, que também é segredo industrial. Ou seja, ao mesmo tempo em que o inseto não ataca mais a pele, porque a gente libera CO2 e esse é o atrativo do inseto. Então, a gente quebra esse mecanismo entre o inseto e a pele e além disso, promove uma situação em que o tecido se recupera por causa das propriedades terapêuticas da planta que foi adicionada como um componente a mais e que deu, então, a fórmula final do repelente. Que bacana. Olha que aula a gente está tendo, hein, Márcio? O Márcio está aqui no estúdio, tão admirado quanto eu. Muito obrigado pela aula, professor. Professor, a gente tem no nosso público muitos jovens e gente que quer seguir e ainda não sabe direito para onde. O que o senhor pode dizer para quem está, como nós aqui, vidrados por essa história e queira seguir uma carreira tão bonita quanto a sua? O que o senhor pode dizer para esses jovens? Bom, simplesmente dizer que a genética molecular, ela é somente uma das áreas de atuação da biotecnologia. Nós temos ainda outras áreas interessantes, como, por exemplo, a biologia celular. Nós temos a genômica, que estuda todos os genes de um organismo. Nós temos a proteômica, que estuda todas as proteínas dos organismos. Nós temos a metabolômica, que estuda todos os metabolomas dos organismos. E temos a bioinformática. Para você que é jovem, a bioinformática é um novo campo, novíssimo. Você tem uma ideia? Só tem um curso no Brasil de graduação de bioinformática. O que é que o bioinformata faz? Se você for para os Estados Unidos ou alguns países europeus, nós temos lá cursos de graduação que duram 4 anos, 8 semestres. Normalmente, o bioinformata é aquele cara que casou a biologia geral com a ciência da computação. É esse cara que consegue traduzir os dados biológicos que estão armazenados nesses bancos internacionais em informação suficiente para você trabalhar e selecionar o que você quiser, porque tudo na vida são genes. Por exemplo, você, Mauro, você tem todas as suas células, tem um cromossomo que é da sua mãe e outro que é do seu pai. Todos os organismos são assim também. Então, os genomas juntaram tudo isso, tem todas essas informações. Então, a gente tem hoje sequências de DNA que são relacionadas com doenças, temos sequências de DNA que são relacionadas com produção de proteínas, de vacinas, etc. É um mundo inteiro para ser aberto. E eu digo assim, que isso vai estar em pautas, vai estar no interesse do grande público e de todas as nações nos próximos 50 anos. Sem dúvida. Eu quero agradecer demais a presença do professor Eduardo Ramalho, ele que é professor da Universidade Federal de Alagoas, está aí à frente do Laboratório de Genética Molecular da UFAL. Professor, muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte, gente, para continuar falando tecnologia, a gente vai exibir já na reta final. Que pena que o professor precisa vir mais vezes aqui, viu, professor? Muito obrigado. Porque está tendo, neste momento, um Congresso Nacional de Meteorologia que também tem tudo a ver com tecnologia.
Vamos entender com a nossa querida Polane Santos, que hoje está fora da TV Mar, trazendo essas informações muito importantes. Veja. Oi, Mauro, muito bom dia. Bom dia também aos telespectadores aí do TV Mar News. Olha só, e hoje a previsão do tempo vai ser feita diretamente daqui do Centro de Convenções. Isso porque está acontecendo o 20º Congresso Brasileiro de Meteorologia. E a gente já está aqui ao lado de Vinícius Pinho, ele que é o meteorologista de lá da SEMAI, vai nos passar como é que vai ficar a previsão do tempo para hoje e se der também já dá uma esticadinha para o fim de semana. Então, bom dia a todos. A previsão do tempo para hoje já é de uma melhora significativa do tempo. O tempo deve ficar seco durante todo o dia em toda essa faixa do nordeste do Brasil, incluindo todo o leste do nordeste. Só no norte do nordeste a gente tem um pouquinho mais de nebulosidade e possibilidade de chuva. Amanhã a tendência se mantém de tempo seco, que deve se estender por todo o final de semana. Tempo seco e bastante sol. Pois é, então já o feriadão, para muita gente, amanhã vai ter feriadão, né? Então já está garantido de sol e praia. Sol, praia e bastante calor em todo o estado de Alagoas. Como é que fica as outras regiões do país, Vinícius? Então, no sul do país a gente tem a formação de um cavado, próximo da costa de Santa Catarina, que mantém um tempo bastante instável no início do dia. Outro fator importante é um sistema que a gente chama de baixa do Chaco, que faz com que a nebulosidade esteja bastante significativa aqui nessa região, próxima do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, que deixa o tempo bastante instável. No restante do país, essa grande faixa mais escura, a gente tem a incidência de um sistema de alta pressão que mantém um tempo bastante seco. Essa chuvinha que deu anteontem não vai se repetir então por esses dias aqui no nosso estado? Não, aqui no nosso estado agora a previsão é de sol nos próximos dias. Apesar de que aqui a gente vê algumas nuvens, tem aqui uma linhazinha de estabilidade também, são só nuvens altas, né? São nuvens altas que estão se deslocando do continente em direção ao oceano e já não estão mais influenciando no clima aqui da região. Pois é, Mauro, agora olha só, falando em chuva, que teve essa chuvinha, né, nesse anteontem, a gente tem aqui também uma estação, na realidade, que mede a quantidade de chuva que está caindo e também os níveis dos rios. Eles instalaram aqui para dar uma amostra de como é que é esse trabalho que a sala de alerta, na realidade, realiza. Muito importante, inclusive, né, Vinícius, esse trabalho que vocês fazem para evitar que as pessoas sejam vítimas de enchentes e inundações como as que aconteceram em 2017 e 2010 também. Exatamente. A gente trouxe para expor uma estação hidrometeorológica. Ela é responsável por monitorar, além da quantidade de chuva, nesse sensor, o nível dos rios. Todas as informações são armazenadas nesse computador que está aí do seu lado e de lá são enviadas para um servidor UFTP na Agência Nacional de Águas e na sala de alerta. Aí, nisso, a gente tem as informações de nível dos rios, vazão dos rios e chuva em tempo real nas principais bacias hidrográficas do estado de Alagoas. Dá para a gente fazer um balanço rapidinho de como é que está o Congresso Brasileiro de Meteorologia? O Congresso tá bem bacana, está bem legal. A gente tem muita gente participando, gente de todo o Brasil, de fora do país. Tem muita gente do exterior, gente da Europa, da Finlândia, dos Estados Unidos, da Universidade da Flórida. Para a gente está sendo muito bom, porque a gente tem essa possibilidade de conversar com gente fora, trazer novas experiências para o nosso trabalho. Para a gente está sendo muito bom mesmo. Está sendo discutida a seca também? Também, inclusive agora às 9 horas tem uma videoconferência para a discussão do monitor de secas do Nordeste aqui no nosso stand. Quem de repente tem curiosidade, dá para passar por aqui e acompanhar alguma dessas palestras? Dá sim, as palestras eu acho que são abertas ao público e é só vir aqui ao Centro de Convenções e se identificar ali na portaria, na recepção, que pode participar sim. Pois então aí fica o convite para quem está em casa, quer se inteirar um pouco mais sobre essa questão da meteorologia, dá uma passadinha aqui no Centro de Convenções, aqui de Maceió, dá para acompanhar inclusive agora, daqui a pouquinho às 9 horas vai ter inclusive esse debate a respeito da seca. É isso aí, com imagens então de Flávio, a gente está na companhia aqui de Flávio Santos, diretamente do Centro de Convenções, a gente volta agora para o estúdio aí do TV Mar News. Tá certo, muito obrigado. Eu já estou aqui com o Alexandre Lino. Lino, sentimos só saudades de você. Tá no estaleiro. Eu e os telespectadores, mas está tudo bem, né? Felizmente. E fica aí uma boa oportunidade, né? Para quem quer saber mais. Detalhe que esse congresso é nacional, né? Sim. Tem gente do Brasil inteiro. Ontem, curiosamente, eu encontrei alguns colegas do Vinícius, nosso meteorologista aqui da TV, fazendo aí um almocinho, comendo a famosa culinária alagoana. Boas pautas. Sem dúvida nenhuma. Rapidinho, que a gente já está nos 47, 48 do segundo tempo. Só destacar aqui que ontem teve a semifinal brasileira da Copa Sul-Americana
E a galera tricolor, a turma do Flusão, deu adeus à competição. Furacão, Atlético Paranaense, time do futuro ministro Sérgio Moro. O Furacão está na final da Sul-Americana. E aí, bota moral? Acho que eles chegam muito bem, né? Não levaram gol, fizeram 5. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas rapidinho, uma hora que já que eu estou no finalzinho ali e tal, o pessoal quer saber mesmo, sabe de quê? Aqui, o torcedor quer saber de CSA e CRB. CRB ainda indefinido quanto ao futuro. Ninguém sabe se o presidente Marcos Barbosa, só ele sabe se ele vai continuar no comando do Clube de Regatas Brasil. Por enquanto, ao que tudo indica, Marcos Barbosa vai passar a vez para outro. E do lado azul daqui de Alagoas, do lado do Mutange, a gente tem uma reportagem muito legal que Viderlan Araújo fez ontem com o governador Renan Filho recebendo a diretoria do CSA e os craques que tiveram acesso à Série A do Brasileirão. Amigos da TV Mar Canal 25, depois da festa pelo acesso no último final de semana, quando o CSA chegou à Série A do Campeonato Brasileiro com a segunda melhor campanha da Série B, o governador do estado, Renan Filho, recebeu atletas e membros da diretoria, comissão técnica do Centro Esportivo Alagoano depois deste feito histórico. Na oportunidade, o governador teve também a condição de ressaltar esse momento em que o CSA alcançou, subindo de série gradativamente da Série D para a Série A do Campeonato Brasileiro, das possibilidades econômicas em que Alagoas vai ter através desse potencial, com grandes jogos sendo realizados, movimentar a economia em vários segmentos e, na oportunidade, o governador também assinou uma ordem de serviço que trata também de melhorias do estádio Rei Pelé. Vamos acompanhar o que disse o governador Renan Filho e os personagens depois desta participação aqui no Palácio República dos Palmares. Bom dia, gostaria de receber aqui com todo carinho o presidente do CSA, Rafael Tenório, que fez assim um grande trabalho desde que assumiu o comando do clube, uma ascensão meteórica. O CSA saiu da Série D diretamente para a Série A. Isso poucas vezes na história do futebol brasileiro foi visto. Parabenizar todos os atletas, especialmente que nos acompanham aqui. Queria agradecer mesmo a vocês. Governador, por favor, a respeito da situação que se comenta muito, existe uma possibilidade nesses estudos que serão feitos uma ampliação da capacidade do estádio Rei Pelé? Está descartado isso? Certamente a ampliação da capacidade será... certamente a capacidade será ampliada, não necessariamente com obra de infraestrutura. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, o Estatuto do Torcedor e as legislações da CBF também, os regulamentos da CBF, melhor dizendo, não permitem que a gente faça a obra durante a competição. E o CSA, ele precisa jogar no trapichão, não pode correr nenhum risco que no ano de 2019, né, presidente, o CSA não vai jogar no trapichão. E depois daquele fatídico acontecimento da Copa São Paulo, se não me falha a memória, de futebol júnior, onde um estádio em obra, depois de um jogo, houve uma briga de torcidas e eles pegaram ali materiais de construção, São Paulo e Palmeiras, e agrediram uns aos outros. Depois daquele dia não pode mais ter obra em estádio, em competição nacional. Então a gente precisa fazer as obras necessárias que estejam prontas, sobretudo para o início da competição do Campeonato Brasileiro. Especialmente, algumas já estão assim, inclusive organizadas, como manutenção de banheiros, organização de acessos, de passagens. A retirada das cadeiras é uma que os próprios clubes já pedem, e o torcedor também, para aumentar um pouco a capacidade e fortalecer o clima de geração de energia positiva para os estádios nos clubes, de maneira que teremos muito trabalho. Esse decreto que será assinado hoje, aqui com a presença do Davi e do João, que não param de brincar, né? Nesse momento, ele vai também estabelecer os membros e estabelecer o prazo até 31 de dezembro para que a gente possa comunicar à sociedade, presidente, o que será feito, para que a gente tenha tempo suficiente para ter a competição da Série A. A gente está preparado para que o Trapichão seja o palco de festa do CSA na Série A do ano que vem. O CSA, no dia 5, nós estaremos lançando uma camisa, governador, do qual o tema será o seguinte:
Alagoas, o Caribe do Brasil. Nós vamos lançar no dia 5, né? Aliás, no dia 1º, em homenagem ao estado de Alagoas, né? E dizer para vocês dessa parceria do governo do estado, né? Do que o governador Renan Filho, antes do acesso, ele já tinha dito que iria fazer uma reforma no estádio Rei Pelé, né? Porque nós vamos receber aí grandes clubes de futebol brasileiro, nós vamos estar na mídia, não só brasileiro como internacional. Os jogos da Série A esse ano serão transmitidos para os Estados Unidos através de um fundo que já fechou esse contrato com a CBF, né? E dizer da satisfação, do orgulho para todos nós alagoanos, principalmente os azulinos, e que cada vez mais o estado cresça e possa realmente nos orgulhar. É uma emoção muito boa, né? Eu acho que é o reconhecimento, né, do nosso trabalho, nós jogadores, a diretoria, a comissão, por tudo que fez, né, dentro da competição, um ano abençoado, não só para a equipe, né, mas para o estado também, né, o reconhecimento que vai ter, a valorização. Então, para a gente é gratificante saber que a gente tem o apoio do governador e a gente espera que 2019 seja um ano mais abençoado do que foi o ano 2018. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Tá aí, muito obrigado ao nosso querido Viderlan, e o Rafael Tenório, sem dúvida nenhuma, é um exemplo, e o governador acerta e muito, convidando o elenco, né, do CSA para participar dessa homenagem. Sim, né, claro. Muito legal. E parabéns ao CSA, a gente não cansa de dizer isso. O governador acerta ao receber o elenco, ao receber a diretoria. É um hábito muito comum em outros países do presidente, do governador, receber as equipes campeãs. Sim. Porque mostra, sim, um reconhecimento em público do tamanho da conquista. Eu digo sempre aqui, vou ter que dizer, no domingo que passou, Alagoas assistiu a maior carreata de sua história, que foi a chegada dos jogadores do CSA. Sem contar o que vai trazer de dinheiro agora. Por baixo, só da cota de TV, que o Rafael Tenório falou muito bem, que os jogos vão passar até nos Estados Unidos, no mínimo 23 milhões na economia alagoana no ano que vem. Maravilha. Vamos faturar também? Bora. Gente, obrigado pela companhia. Amanhã, a partir das 8h30, estaremos de volta. Só falar rapidinho, um beijo especial para a Duda. Ontem encontrei a Duda, filha da Patrícia, nossa diretora. Estava no exterior. Cinema, sucesso total, indicada ao Oscar. Até amanhã, gente. Um beijo para vocês. Sobe a letrinha!